Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. E mais esta oportunidade que aqui estamos reunidos, possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso meigo Nazareno, e que possamos, Senhor, rogar a Jesus, que possamos, através dos Teus ensinamentos, através, Senhor, das vossas obras, nos fortalecer, buscar o alento necessário para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, e nos sentir assim revigorados pela fé, pelo amor, pela esperança. Que nossos irmãos espirituais possam neste momento nos tocar a alma e o sentimento, para que possamos, Senhor, levar conosco esse bálsamo de luz para onde quer que estejamos. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de nosso Mestre Jesus, em nome do plano maior da vida, é que rogamos, Senhor, para iniciarmos a palestra de mais esse dia, com uma prece que o nosso Senhor Jesus Cristo assim nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nossa palestra, de hoje, o nosso grupo familiar de estudo espírita, Aprendizes da Fraternidade, é sobre fé, coragem e superação. Quando nós ouvimos a palavra fé, o que nos vem à mente? Acreditar. Nos vem a fé através do pulsar da oração. Mas a fé é mais do que isso. A fé é o sentimento inato que já nasce conosco e que nos toca muitas vezes a alma nos momentos mais difíceis. A coragem. Coragem, muitas vezes, de passar pelas nossas dificuldades, os nossos obstáculos. E mais coragem ainda é de aceitar e entender aquilo que nós não podemos mudar. Então a coragem, ela se faz dupla entre a coragem de vencer e a coragem de aprender a aceitar e compreender o porquê de muitas coisas que acontecem em nossa vida. E a superação, A superação de nós mesmos, primeiramente, de cada um de nós, superar aquilo que nós trazemos ainda do nosso passado, aquilo que nós temos que trabalhar e aquilo que nós temos que aprender. Então, a superação não é só vencer os obstáculos, é deixar no espírito a marca do aprendizado que você teve através dessa superação. Então a fé, a coragem e a superação faz parte de nossa vida, da vida da alma, do nosso aprendizado na terra. E então, meus irmãos, quando estava pensando nessa palestra, me veio a intuição de falar
de uma pessoa muito em especial, que está na Boa Nova, que nos ensinou muito e nos ensina até hoje. Nossa irmã Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, que já foi no tempo de Jesus, Joana de Cusa, que na Itália foi discípulo de Francisco de Assis. Olha, ela foi discípulo de Francisco de Assis. Ela foi Joana Inês de la Cruz, no México, no século XVII. E foi Joana Angélica de Jesus, do Brasil, no século XIX. Quando ela finalmente se apresentou ao nosso irmão Divaldo Pereira Franco como sua mentora, porque ele perguntou: a senhora é minha guia? É meu guia? Não, guia é só Jesus. Jesus é nosso guia. E eu sou apenas uma mentora que vai vos auxiliar. E como vos chama, minha irmã? Pode me chamar de Joana de Ângeles. Se nós pegarmos toda a vida que nós temos aqui, dá uma palestra de dedicação, de superação, de fé. Mas hoje nós vamos falar de Joana de Cusa, que se encontra no livro da Boa Nova, Espírito Humberto de Campos, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E esta irmã, desde a época em que ela se encontrou com o Cristo, na época, uma senhora da alta sociedade, uma senhora, uma jovem senhora, que sempre estava ali a ouvir as mensagens de Jesus. Uma senhora respeitada e que trazia em seu espírito a vontade de aprender. E ela sabia no seu íntimo que o Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo, era o caminho que ela devia seguir. Mas nossa irmã era casada. Seu marido se chamava Cusa, por isso o nome Joana de Cusa. Ele era um superintendente de Antipas, de Herodes. Então, ele era o braço direito do governador. Então, ele tinha posição, ele tinha posse, e tinha tudo aquilo que ele venerava na terra, que era o poder. Mas ele, por estar trabalhando com Antipas, ele venerava os deuses romanos. E quando Joana falava de Jesus, ele não aceitava. Muitas vezes reclamava e não gostava que ela seguisse o Cristo. Então, ela trazia o coração magoado, dilacerado, porque aquele companheiro não aceitava. Então, muitas vezes, ela escondida ia ao encontro de Jesus e dos discípulos. E aí, numa noite em que ela sabia que Jesus estava na casa de Simão Pedro a pernoitar, ela criou coragem e foi até Jesus. E ao encontrar com Jesus, ela abriu o seu coração e disse a Jesus que ela trazia muitas mágoas e ressentimentos daquele companheiro que não a entendia e não compreendia e não a respeitava. E que muitas vezes ela pedia que Deus o auxiliasse, mas ela não via nele aquela
pessoa que lhe completava a alma. Então, Jesus disse: vós tendes fé, Joana? Sim, mestre, tenho fé. Então vos digo, minha irmã, o seu comprometimento está ao vosso marido, ao lado de vosso marido. Mas, Senhor, ele não me compreende. E Jesus disse: amais aqueles que necessitam na terra. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E este é um irmão doente que necessita do teu amor, Joana. Trata-o como um filho que necessita de atenção, de carinho e principalmente de amor. Ele é um irmão necessitado, que precisa da sua força, da sua fé. E Joana, ouvindo as palavras de Jesus, disse: mas mestre, não seria melhor se eu impusesse a ele a fé, para que ele pudesse acreditar em vós, mestre, e tornar também um seguidor da vossa seara, dos teus ensinamentos? E disse Jesus a Joana: o que é mais fácil para aquela pessoa entender e compreender a vida? É mais fácil aquele que já tirou as vendas dos seus olhos e já enxerga a verdade e a entende e a compreende? Ou aquele que muitas vezes se compraz ainda no prazer da terra, no prazer das coisas que ainda a terra nos traz? Então, não pode pedir a ele aquilo que ele ainda não pode vos oferecer. Não imaginaste, Joana, que não seria mais fácil para Deus impor aos tiranos da terra o amor, a piedade, a resignação? Seria fácil, não é? Mas Deus respeita os seus filhos e aguarda serenamente para que no momento em que vêm as dores da alma e a pessoa, o irmão, se arrependa, ele possa ser conduzido através da fé para o caminho que nos leva à salvação. Nem Deus impõe a nós, Joana. Então também nós não podemos impor às outras pessoas. E Joana disse: mas, mestre, o que eu devo fazer? Vá, Joana, ser fiel. A sua missão na terra é amar o seu companheiro, é estar lado a lado com ele, mesmo nos momentos mais difíceis e dolorosos. Deves ficar ao seu lado. Procure olhar o lado bom, porque todos nós na terra, todos nós, filhos de Deus, temos o nosso lado bom. Procure amar esse lado bom. E quando vier os momentos difíceis, ame também. Porque se tu aprendestes a amar com Deus, amarás Ele. Tanto nos momentos bons, tanto nos momentos difíceis. Então, Joana acerenou o seu espírito e disse: mestre, então que seja feita a vontade do Pai. E Jesus disse: vá, vá, filha, e seja fiel.
E Joana seguiu o seu caminho. Começou a ver aquele companheiro como um ser doente que necessitava da sua atenção, do seu carinho, do seu respeito, da sua dedicação. E nos momentos difíceis ela orava e pedia: Senhor, tende misericórdia, porque todos nós somos aprendizes do teu amor e do teu evangelho. E logo Joana recebeu em seu ventre e em sua maternidade um filho que geraste. E ela se sentia querida e amada por ter agora em seus braços o seu pequenino filho. E ela seguindo com fé as palavras que Jesus havia lhe ensinado. Mas, como tudo acontece na vida, aos momentos bons, mas também aos momentos difíceis e dolorosos. E eis que com os anos passando, seu marido, Cusa, perde o cargo. E com o cargo que ele perdeu o poder. Ele perdeu as posses, a riqueza e o respeito. Olha, e ele se viu em tamanho transtorno, porque ele não aceitava. Então, dentro dele começou a girar sentimentos de rancor, de ódio, até de vingança, porque ele tinha tudo e tudo foi retirado. E Joana mesmo falando carinhosamente para que ele tivesse fé e acreditasse que tudo iria melhorar. Ele não ouvia. Ele simplesmente ouvia apenas o seu eu, o seu ego. E com o tempo, ele foi adoecendo, porque sentimentos de raiva, de rancor, de ódio, gera doenças à alma e que reflete em nosso físico. E nosso irmão adoeceu e acabou deixando seu corpo físico ali. E Joana se viu num momento difícil, doloroso, com o seu filho, ainda pequenino, e como fazer? E ela pensou: tenho que trabalhar. Vou trabalhar como uma serva, ajudando a criar os filhos de outras pessoas, porque assim vou ganhar o pão para o alimento de meu filho. E aquelas pessoas que conheciam Joana naqueles tempos de glória diziam: mas como pode, Joana, vós, uma serva? E ela dizia: se Jesus, desde pequenino, foi carpinteiro, ajudando seu pai a construir móveis, a fazer o trabalho manual com as suas próprias mãos, sendo ele o mestre, quem sou eu? Então vou trabalhar dignamente, porque é através do trabalho que eu vou poder dar o melhor, o sustento ao meu filho. E aí os anos se passaram. Daquela criança, agora já um jovem adulto. Joana já trazia os cabelos embranquecidos. Mas na época, Jesus já não estava mais presente em corpo,
mas estava presente em alma, em espírito. E ela se viu sendo assim como todos os cristãos, sendo apreendida, e muitos cristãos sendo levados para os circos romanos, para lá serem entregues às feras, ou serem queimados, ou serem dilacerados. E eis que naquele circo onde as pessoas ali gritavam, entrou uma senhora, e junto com ela um jovem. Era Joana de Cusa, que trazia já o pesar da idade em seu corpo físico, mas em espírito ainda trazia a fé e a força da superação. E lá, ela foi amarrada a um poste de madeira, com gravetos em sua volta, embebecidos de resina, e junto a ela o seu filho. Ela olhava aquela multidão que gritava e que queria sangue, queria ver o sofrimento daqueles que se diziam cristãos, porque acreditavam em Jesus. Então, o seu algoz se aproximou dela e disse: abjura, Joana, abjura Jesus, negue Jesus. E ela fechou os olhos e permaneceu serena. Então, o mesmo algoz pegou o chicote e chicoteou várias vezes o seu filho. E ele, em prantos, dizia: mãe, abjura, mãe, abjura, nós perdemos, mãe, abjura, Jesus, por mim que sou teu filho. E essas palavras foram como espadas adentrando ao seu coração. E Joana fechou os olhos e viu passar à sua frente tudo aquilo que ela havia passado nesta encarnação. Os momentos difíceis e dolorosos, o aprendizado com Jesus, a chegada do seu filho, a perda de seu companheiro, os momentos que teve que aprender como serva, e tudo foi passando num momento muito rápido em sua mente. E de repente, ela se viu plasmado em sua tela mental a figura de Maria, mãe de nosso Mestre Jesus. E ela se lembrou que quando Jesus ali estava em seu Calvário, crucificado, Maria, chorando em pranto, olhou para o céu e disse: Deus, faça de sua serva a sua vontade. Então, Joana abriu os olhos e disse: cala-te, filho, porque Jesus morreu por todos nós, em nome de todos nós. Então, que saibamos morrer com dignidade, com fé, com coragem e com superação. Então, o algoz acendeu a resina que estava nos galhos, e aquilo logo se tomou conta daquele fogo flamejante. E o algoz disse, olhando para Joana: o seu Cristo só te ensinou a morrer? E ela, já sentindo que o seu corpo já estava ali a dilacerar pelo fogo, com muita dificuldade disse:
Ele só não me ensinou a morrer, mas também me ensinou a te amar. E Joana fecha os olhos e ela se entrega. E quando ela se entrega, naquele momento ela sente alguém tocar-lhe o ombro. E quando ela abre, ela vê Jesus. E ele diz: tenha bom ânimo, eu estou aqui, minha irmã. Venha, tivestes fé, fostes fiel, venha para o consolo da glória. E este exemplo de fé, de coragem, de superação, de resignação, nós vemos, meus irmãos, que às vezes nós temos que dar também o nosso testemunho. Muitas vezes vamos passar por momentos difíceis, momentos dolorosos, mas isso não é para o nosso sofrimento, é para o nosso crescimento espiritual. É para que nós possamos amadurecer em espírito através das dificuldades. E vermos que às vezes aqueles que estão ao nosso lado e que nós às vezes não compreendemos, não entendemos, muitas vezes Deus nos coloca ao nosso caminho, ao nosso lado, para que nós venhamos a dar o nosso testemunho, a ajudar. Pois assim Jesus nos disse, que vós amássemos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, palavras bonitas de amor, de resignação, mas a prática se faz necessária. É quando nós realmente aprendemos, quando estamos ali a praticar, estamos ali a passar pelas dificuldades. Então, meus irmãos, nosso irmão Chico Xavier nos disse uma frase muito interessante, que ele disse: Deus não nos pediu muita coisa. Jesus não nos pediu muita coisa. Não pediu que nós escalássemos o Everest. Mas Ele só pediu para que nós amássemos uns aos outros. Então, meus irmãos, que na nossa caminhada sobre a terra possamos ter a fé, esse sentimento nobre que nos fortalece a alma, que possamos ter a coragem para vencer as nossas dificuldades e a coragem de saber o momento de entender que é o momento de aceitar e de compreender, e que possamos ter sempre a superação como um divino instrumento de aprendizado para a nossa encarnação. Que Deus abençoe a todos. E assim como disse Jesus a Joana, tenha bom ânimo, eu aqui estou. Segue em frente e seja fiel. E assim, meus irmãos, dos dois planos da vida, que aqui se encontram presentes, que rogando a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, rogar através da nossa prece: Senhor, aqui vos rogamos, vos pedimos, Senhor, pelo nosso planeta Terra, pelos nossos irmãos em humanidade, pelos nossos irmãos que padecem, Senhor, pelos conflitos, pelas guerras, pela fome,
pela indiferença. Senhor, ampara aqueles que se encontram assim neste momento de frio, Senhor, e de chuva, e se encontram espalhados, e se fazem de pontes e pontilhões o seu pequenino lar, para que possa abrigar ali o seu corpo físico e a sua alma. Senhor, que anjos de irmãos encarnados possam, Senhor, auxiliar esses corações, seja através do alimento que sacia a fome do corpo e o alimento que sacia a fome da alma. Ampara, Senhor, aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais. Quantos são nossos irmãos que se encontram em sofrimento? Muitas vezes ali sozinho, rogando, olhando para o céu e pedindo: Deus, ampara. Jesus, tende misericórdia. Senhor, é por todos estes irmãos que se encontram nos hospitais ou mesmo em seus lares, é que vos rogamos. Assim como para os seus familiares que sofrem tanto quanto a doença que o irmão está passando. E vos pedimos, Senhor, que a tua misericórdia chegue aos corações que ainda se encontram endurecidos pelo ódio ou pela ganância e não enxergam nos olhos do seu irmão o verdadeiro sentido da vida. Senhor, vos pedimos por todas as religiões, Mestre, que têm como missão de auxiliar, de ensinar, que eles possam ser tocados, para que possa consolar os corações aflitos que chegam e procuram alento, uma palavra de incentivo e um amor que vos toque a vossa alma. E vos pedimos, Mestre, por todos nós, pelos nossos familiares que estão perto ou que estão distantes, pelos nossos irmãos, amigos e conhecidos, pelos nossos irmãos que já se encontram na pátria espiritual, familiares, amigos e queridos, irmãos que velam por nós. Senhor, que teu amor chegue a todos os corações e que nós, Senhor, possamos ser pequeninos instrumentos da vossa seara para colocar os teus ensinamentos em prática através do amor aos nossos irmãos. Que a paz de Deus, de Jesus, ampare a todos, que possam levar este lentir de amor para os vossos irmãos, os vossos familiares e para todos que encontrem convosco, meus irmãos, que assim seja.